marcadas aqui, ó. Ele não tem os dias certinho, mas eu já tô com os componentes da aula. Que aí vai ser elementos de máquina. Aí são transmissão, perfis de polia, mancais, rolamento, mancais deslizante. Então, a gente vai ter mais encontros aí. Beleza? Beleza. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Tranquilo, professor. Então vamos lá. Eu pus para gravar aquela primeira parte, vou pôr para gravar a segunda parte aqui. Caramba, pesa. Beleza. Acho que vai dar certo aqui. Pessoal, então nós paramos aqui nas formas, né? De cotas, de raios, né? De cordas e arcos. Pessoal, cordas aqui, que é esse exemplo de 30 milímetros, dito de desenho mecânico, eu nunca vi a aplicação disso aqui na prática, certo? Agora, raios, isso sim, isso a gente vê bastante. Então, olha só, aqui, ó, nós temos aqui os raios, né, ó, raio de 100. Veja só que agora, ó, a linha de cota, ó, ela é encurtada, ó. Nesse caso aqui, ó, ele pôs uma linha curtinha, né, só o suficiente para colocar os valores aqui no raio de 7 também, né. Nesse exemplo aqui, ó, veja que ele partiu, ó, a linha do centro, né, do arco até a extremidade, da mesma forma aqui. Nesse caso, ele teve um pequeno encurtamento, porque esse centro ficaria um pouco mais para baixo. Beleza. O centro dos raios pode ser apresentados conforme desenhos abaixo, né? Então, eu posso ter uma bolinha com não toda pintada, né? Posso ter um ponto e posso ter uma cruzinha. No caso de desenhos mecânicos, a cruzinha aqui é o mais utilizado. Por quê? Lembra que eu falei para vocês anteriormente que todos os furos, a gente faz a cota do centro do furo. E o centro a gente traça a linha, traça o ponto para indicar, né, centros e eixos de simetria. Então, por isso que essa cruzinha é uma forma bastante utilizada para identificar o centro de um raio. Beleza? Outra forma de cotagem, né? Outro tipo de objeto padrão. Cotagem de furos equidistantes. O que são furos equidistantes? São furos que têm a mesma distância, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. Todos os furos, eles compartilham do mesmo centro, ó, que é esse diâmetro de 38, eles compartilham do mesmo centro, e os 6 furos, eles têm exatamente divisões iguais. Nesse caso, ó, eu vou cotar o número de furos que eu tenho, que são 6, e depois eu faço a representação do diâmetro deles. Então, nesse caso, eu estou cotando 6 furos, 5,32 de polegadas. Esse é o diâmetro de cada furo, certo? E qual é o ângulo entre eles? 360 dividido por 6. Então, dá 60 graus entre cada distância dos furos. E o centro dos furos compartilha um diâmetro de 38. Certo? Cotagem com símbolos. Lembra que eu falei para vocês que lá em cima a gente estava começando a ter o símbolo lá com o R, né? Para indicar raio, que é um R maiúsculo. Agora olha só. Quando eu tenho uma peça desenhada em um ângulo ou em uma posição onde a geometria real dela não está explícita, que seria esse caso aqui, ó, aí a gente tem a simbologia. Então, o primeiro deles aqui, ó, né, é o símbolo de diâmetro, indicativo de diâmetro. Ó. É essa bolinha cortada na diagonal.
Então, isso aqui está dizendo para mim o seguinte, ó, a linha de chamada aqui, a linha de cota aqui, e agora ele está falando que a distância daqui a aqui, ó, é 42 milímetros. Porém, ele é um diâmetro. Então, essa parte da peça, ela é um cilindro. O furo aqui, ó, ele está dizendo que é um diâmetro de 12 milímetros. Então, isso aqui é um furo. E essa parte de trás aqui é um diâmetro de 30. Ou seja, eu desenhei essa peça olhando ela lateralmente, porém eu estou indicando que essas arestas aqui são arestas de um cilindro. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ó, agora nós temos... Oi? Tá tranquilo. Obrigado. Esse segundo exemplo aqui, ó, é um indicativo de quadrado. O que seria o indicativo de quadrado? É que as duas arestas, né, que são unidas, elas têm o mesmo comprimento. Nesse exemplo aqui, ó, eu estou dizendo que tem um furo quadrado de 15 milímetros e a parte externa do objeto também é um quadrado de 15 milímetros. Então, ou seja, isso aqui inibe eu precisar colocar duas cotas para indicar o tamanho do objeto. Então, isso Professor, aqui... Sim. Sabe o que eu tô que tá levantando uma dúvida aqui nesses desenhos? É que a linha de chamada são essas que fica em cima com essa de baixo e no meio fica... É porque é o seguinte, os desenhos que eu tô vendo, ele só tá tendo o diâmetro da lateral. Não tô vendo a lateral, não tô vendo o diâmetro dela superior. Porque não tem como eu mostrar aqui. Você tá pegando outros desenhos, além desses aqui? Não, é esse aí mesmo. Eu tô vendo que ele só, por exemplo, aqui, ó. Esse diâmetro aqui, por exemplo, tá falando que ele é 42 milímetros. Ok, mas só que em cima tem a linha de chamada. Certo. Eu não sei. Que metragem ele daria nessa linha de chamada aqui em cima? Você fala que metragem daqui até aqui? E isso, esse quadradinho grande aqui, maior. O comprimento aqui? Isso mesmo, comprimento. É isso que tá levantando dúvida. Não, nesse caso, é porque ele tá mostrando cota por cota. Então, por isso que ele não deu uns comprimentos aqui, não. No desenho não tem. Ele só tá mostrando a simbologia de diâmetro. Vamos dizer assim, a cotagem aqui desses objetos que eu tô mostrando para vocês, ela não está completa ainda. Entendi, professor. Porque assim, ó, cada subtópico desse aqui, ó, é uma forma de cota. Por quê? Lembra quando eu comentei o seguinte? Eu lembro na primeira aula que a gente falou de desenho técnico, eu disse o seguinte, que desenho técnico, ele era uma linguagem, ou seja, é um conjunto de símbolos, de linhas, né, de cotas, ou seja, é um conjunto de conhecimento que no momento que eu pegar um determinado desenho, eu vou aplicar determinadas normas. Entendi. Então, cada subtópico desse aqui é um tipo de cota. Nesse caso aqui, ele só está indicando como que ficaria as cotas de diâmetro. Então, nesse caso, nós estamos aplicando o indicativo de diâmetro antes do valor e mostrando as arestas que representa isso. Isso aqui, ó, é como se eu estivesse vendo um cilindro, porém olhando ele de lado. Agora, os comprimentos aqui não foram colocados ainda. Tudo bem, professor. Entendi agora. Beleza. Mas aí eu acho que aqui embaixo nós vamos ter alguns exemplos. E se não tiver, antes de terminar a aula, eu baixo um desenho que tem várias medidas, né? Várias cotas no mesmo desenho. Aí a gente já vê a aplicação de vários métodos aqui no mesmo desenho. Se eu tivesse uma única vista do desenho, que seria essa daqui. Então, ó, ele está dizendo que essa parte aqui, ó,
tem um diâmetro de 30, o furo é um diâmetro de 13 e esse outro rebaixo seria um quadrado de 20 milímetros. Deixa eu só... Eu tô abrindo só de Word e depois a gente pode fazer uma representação dessa. Então, olha só. Nesse caso, nesse caso aqui, ó, tem um outro detalhe aqui também que a gente vai começar a analisar. Tá vendo que essa superfície aqui tem um X aqui, ó? Esse X aqui, ó, ele significa que isso aqui é uma face plana. Então vamos pegar um cilindro, a mesma coisa que eu fosse lá e cortasse ele reto, certo? Então, ó, quando eu ver uma superfície aqui, ó, e tem esse X, isso significa uma face plana. Olha só. Essas linhas tracejadas, pessoal, elas têm algum significado? Tem. As linhas tracejadas são contornos e arestas invisíveis, ou seja, é uma parte da peça que nessa vista que eu estou olhando nesse momento, eu não estou vendo, porém ela existe. Nesse caso aqui, ó, essas linhas tracejadas, elas correspondem a um furo de 13 milímetros. Tudo bem, professor. Beleza? Eu tô abrindo aqui o Solid, mas é porque tá muito pesado. Beleza. Olha só. Agora, nesse detalhe aqui, ó, vamos imaginar um eixo onde eu tenho que ter um encaixe de chave nele. Vamos dizer uma situação dessa. Aquele ponto onde eu vou pôr a chave, ele tem que ter uma face plana, certo? Então, olha só, o indicativo de superfícies planas executadas em elementos cilíndricos é essa simbologia aqui, ó. Então, nesse caso, ó, observe que teve aqui uma linha, ó, de 16 milímetros, ó, de uma extremidade à outra. Não sei quantos milímetros tem o diâmetro, vamos dizer 20. Então, nesse caso, ó, vai ser fresado 4 milímetros de profundidade por 20 milímetros de comprimento. Então, ou seja, quando eu removo, que eu descubro essa distância, ó, eu traço uma linha nesse mesmo alinhamento aqui, ó. E aí eu fecho o retângulo e traço essa linha, indicando que isso aqui é uma superfície plana. Se eu tivesse duas superfícies planas, eu teria outro corte do mesmo tamanho aqui, ó. Certo? Uma outra geometria que nós podemos indicar com simbologia, ou talvez a gente precise. Esse primeiro aqui, ó, exemplo, é indicativo de superfícies esféricas. O que seria uma superfície esférica? Vamos dizer, ó, que isso aqui seja a cabeça de um câmbio de carro, se ele for redondinho. Eu já vi algumas cabeças de câmbio de carro, que é uma bola de sinuca, por exemplo. Então, isso aqui é um indicativo de diâmetro de 25 e esse esfera, ESF ponto, é de esférico, ou seja, esse diâmetro ele não tem um comprimento igual a um cubo, ele é todo redondo, é esférico. Da mesma forma, esse segundo exemplo aqui, ó, isso aqui, ó, é esférico, então é uma parte de bola. Então seria uma bola de sinuca aí cortada ao meio. Então eu tenho um raio de 12 milímetros esférico. Certo? Certinho, professor. E aqui também, ó, eu tenho raio
de 40 milímetros esférico. Agora, olha só. Em peças cônicas, as linhas de chamada podem ser traçadas obliquamente. Isso aqui é um caso de peças. Isso aqui é uma peça cilíndrica, porém cônica. Então, nesse caso, eu posso também puxar as linhas de chamadas, né, nesse sentido oblíquo. Só que, normalmente, a maioria das pessoas vão puxar paralelas aqui ao eixo de simetria. Então, puxo o diâmetro menor, puxo o diâmetro maior e puxo uma linha com comprimento, indicando, né, 3 medidas aí do chanfro. Cotagem de ângulos e chanfros. Então, vamos lá. A cotagem de ângulos, senhores, é o seguinte: vocês têm que prestar bastante atenção de qual é a linha que está sendo cotada e a linha de referência do ângulo. Porque qual é a informação que nós temos de ângulo? Que um círculo completo tem 360 graus. Então, para eu cotar uma determinada linha, ela pode ter duas cotas diferentes. Se eu estou cotando ela para o lado com referência em uma linha do lado esquerdo do ângulo ou do lado direito. Um dos dois ângulos vai ter uma diferença muito grande em relação à outra. Certo? Então, olha só. Cotas com inclinação igual às compreendidas dentro do ângulo de 30 graus, achurados na figura, devem ser evitados. Aqui é pensando lá naquele posicionamento do valor, né, numérico da cota, que ele sempre deve permanecer em cima da linha. Beleza? Então, olha só. Observe na parte de baixo, ó, os dois valores aqui, ó, até o de 30 graus, eles estão para o lado de dentro da linha. Quando eu parti aqui para cima, ó, eles foram para fora da linha. Certo? Então, isso aí é alguns cuidados que a gente deve tomar. Veja que o 105 ficou para o lado de fora. E essa parte que não está cotada aqui, a gente cotaria até para o lado de dentro, se possível. Posicionamento. E agora nós temos aqui as cotas dos chanfros, né? Aqui tem um outro detalhe, o seguinte, ó. O que é um chanfro? É uma linha com uma determinada inclinação. Os chanfros, eles podem ser cotados de três formas. Então vamos lá. Quando o chanfro for igual a 45 graus, podemos simplificar a cotagem. De que forma? Eu posso cotar, ó, um exemplo aqui, ó, 3x3. O que é isso? Olha só, eu puxei duas linhas de chamada relacionada ao comprimento total aqui. Fiz a linha de cota e apliquei aqui os dois valores, 3x3. O que 3x3 significa aqui? Que a distância daqui até aqui é 3, porém, se eu analisar a distância daqui até aqui em cima, também tem 3 milímetros. Isso é um caso. Um outro caso que eu posso cotar de chanfro é esse segundo exemplo, que agora eu dou um comprimento e um ângulo de 45. Eu também posso cotar o chanfro da seguinte forma, dando a ele dois valores de comprimento. Nesse caso aqui tem um comprimento de 8 e um comprimento de 5, que são comprimentos diferentes. Certo? Ainda eu posso ter a aplicação de chanfros da seguinte forma. 1 por 1 quer dizer que eu tenho um de largura, um de altura. 1 por 45
eu tenho 1 milímetro de largura com um ângulo de 45. Uma outra terceira forma aí que eu posso cotar de ângulo é esse aqui, ó. Eu posso dar um valor de comprimento, que nesse exemplo foi 5 milímetros, e colocar o valor de um ângulo, nesse caso aqui 30. E ainda tem uma aplicação, aqui não está mostrando, mas eu poderia pôr a sigla CH12, que substituiria esse 1 por 1. Ou seja, se eu tenho um ângulo de 45, eu poderia pôr a simbologia da letra CH e o valor de um comprimento do ângulo do chanfre. Certo? Agora olha só. Agora vamos para os exemplos das cotagens de ângulo. Olha só. Essa linha aqui, ó, ela tem 120 graus em relação a essa linha aqui, ó. Certo? Então, dessa linha até essa segunda linha, eu tenho uma abertura de 120 graus. Certo? Olha o segundo exemplo aqui, ó. Dessa linha até essa que está descendo, eu tenho 60 graus. Agora, olha esse terceiro exemplo. Eu estou dizendo que em relação a essa linha aqui, ó, em relação a essa daqui, eu tenho 45 graus de inclinação da linha. Olha aqui um outro exemplo também, ó. Eu estou dizendo ó, que em relação a essa linha, ó, eu continuei ela com a linha de chamada e fiz a aplicação da linha de cota, tem 5 graus. Essa inclinação em relação a essa aqui, ó. Agora olha uma outra aplicação aqui, ó. O bico desse ponto, ele tem 60 graus, ó, medindo por dentro aqui, ó. Eu fiz uma extensão aqui das linhas e ela tem 60 graus. Esse 60 graus tem também aqui dentro, ó. Beleza? Tranquilo, senhores? Tranquilo, professor. Então, assim, senhores, quando eu vou cotar um objeto, o que a gente vai observar é o seguinte, que eu tenho várias formas. Basicamente, a cota vai ser a linha de chamada, a linha de cota e o valor numérico. Nós aprendemos aqui que, além do valor numérico, eu posso ter um símbolo junto com ele para identificar uma possível geometria diferente, que seria o caso de um raio esférico ou de um diâmetro esférico, né? Porque quando a gente desenhou nas vistas ortogonais, é como se eu tivesse dado uma largura e uma altura para o meu objeto, e eu não dou para ele uma profundidade. A profundidade ela fica, né, em outra vista. Só que como o objeto é cilíndrico, qualquer rebatimento que eu fizer com ele, ele vai dar a mesma vista. Então isso pode, né, atrapalhar um pouquinho na leitura e interpretação. Por isso que a gente coloca algumas simbologias para nos auxiliar. Então aqui a gente vai entrar em cortes. Então vamos pegar um objeto aqui. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. A gente sabe que no mundo da elétrica tem o AutoCAD para poder nos ajudar aí com projetos, né? E outros aplicativos também que a gente usou no decorrer do curso. Para nós fazer esse desenho mecânico, tem algum aplicativo, tem algum programa que a gente possa nos auxiliar ou ainda é na caneta que a gente faz? Não. Hoje na caneta aqui na caneta aqui nós não está preenchendo nem cheque mais. O que existe para fazer
os desenhos. Vamos descobrir aqui agora. Existe esse cara aqui. Esse cara faz os desenhos mecânicos para nós. Como é que eu faço os desenhos mecânicos? Então vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Tudo bem. É pago, professor, esse software aí? Oi? É pago esse software? E ele é bem pago. O meu não é não, mas é bem pago. É muito caro você comprar o original. Pega o nome dele aí que aqui, eu vou achar vamos fazer esses aqui. Dois exemplos aqui, ó. Oi? Vou pegar o nome dele aqui para ver se eu acho craqueado no mercado. SolidWorks. Aqui, ó. Beleza, valeu. Acha, esse daqui foi um colega que fez ele para mim. Pessoal, e parece que agora eles lançou esse SolidWorks versão estudante. E você nem precisa, eu ainda não utilizei, mas você não precisa baixar no seu computador. Você usa online. Eu ainda não usei, só vi uns colegas comentando a respeito disso. Então vamos lá. Ó, isso aqui, ó, eu tenho um diâmetro de 30, um diâmetro de 13. E eu tenho um quadradinho de 20. Então vamos fazer aqui, ó. Ele funciona da seguinte forma. Ele é um software parametrizado. Eu vou falar aqui bem rapidamente porque o nosso objetivo é lá no desenho técnico, né? Então, ó, ele parte de tridimensional. Então ele parte de esboço, né? E de recurso. Então, nesse caso, eu vou falar que ele é um quadrado de 30. Vou falar que esse furo tem 13. E essa linha em relação a essa, elas são iguais. Ó, o nosso objeto, ele não me dá a... Opa, eu fiz uma besteira aqui. Aqui não tem esse quadrado, não. Aqui é um diâmetro de 30. Deixa eu só... Aqui eu tenho um diâmetro de 30. Eu não tenho aqui o comprimento disso aqui. Eu vou chutar um valor, 15 milímetros. Mas poderia ser qualquer um. E agora, em cima disso aqui, ó, nós vamos fazer um quadrado. Esse quadrado tem 20 milímetros. E vamos dizer que ele seja também 15 milímetros. Aí. Esse desenho aqui, ó, seria exatamente essa peça. Agora, olha só, vamos pôr uma visualização, ó. Aqui ele só não está aparecendo essa simbologia para a gente. E aqui também não está sem a linha de cota, porque esse software, nesse ponto aqui, ele não está detalhando a peça. Eu só estou desenvolvendo a geometria. Certo? Mas isso aqui seria a peça. Correto. Professor, então quer dizer que os grandes profissionais que já trabalham na área aí, eles utilizam esse software. Esse aqui é o cara. Só para você ter uma ideia, eu tenho alguns colegas que projetam máquina aqui e ele consegue fazer simulação da máquina, do funcionamento.
Professor, eu tô em paralelo aqui olhando esse site aí. R$ 549. A versão de estudante. Uma licença para 1 ano. É isso aí mesmo. E então, ele faz até projeto de carro, né? Desenhos de carro. Cara, estilo Fórmula 1. Esse software aqui, o céu é o limite. Então, assim, eu particularmente, eu engatio nesse software. Porque, assim, eu conheço muito pouco os recursos que ele oferece. Mas muito pouco mesmo. E isso por falta, assim, de tempo, de estudar mesmo e um pouquinho de preguiça também. Podemos só culpar tempo, não. Um pouquinho de preguiça também. Porque, assim, é um software espetacular. Isso aqui, para quem quer trabalhar com um projeto, esse é o cara. Você desenvolve, você faz as peças, você faz a montagem, você faz o detalhamento, né? Então, assim, é um software top. Beleza? Beleza. Pessoal, então, eu peguei aqui alguns exemplos. Aqui, esse desenho não tá tão ruim assim. Mas olha só. Tá vendo que ele tem várias cotas agora. Então, olha só. Vamos analisar algumas aqui. Por exemplo, aqui, ó. Ele pegou uma linha aqui, ó. Traçou aqui, ó. A partir de um ângulo. Um segundo ângulo. E falou que entre esses dois furos tem um ângulo de 10 graus. E ele tem um ângulo de 15 graus, ó, em relação a essa aresta aqui, ó, que é a que está cruzando aqui em 90 graus. Então eu tenho 15 graus para o primeiro furo, 10 graus para o segundo. Certo? Aqui, por exemplo, que a gente viu, ó, eu tenho um raio de 7 aqui, um raio de 84 aqui, um raio de 98 aqui, tem um raio de 4 aqui. Então, ou seja, ó, eu tenho aqui as cotas. Ó, a distância... Esse raio é raio 7, pode ser considerado como 7 milímetros, né? Ou não? 7 milímetros. Ah, tá. Tudo bem. Os raios é a distância que eu colocaria, eu abriria o compasso. Por que que tá raio? Porque ele não completou um círculo, uma circunferência fechada. Tudo bem, entendi. Vamos ver outros aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tenho um furo, ó, diâmetro de 8, ó. Eu tenho aqui, ó, 14 graus de inclinação para fazer o primeiro furo, ó. O segundo furo tá 48 graus. Então, assim, ó, veja que a aplicação dos vários componentes, a forma como ela foi cotada, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 13 milímetros, ó, eu tenho uma aresta aqui, ó, e eu tenho dessa aresta até aqui, ó, 13 milímetros. Então, veja que ele vai fazendo a aplicação, veja que ele sempre mantém os números, ó, pelo lado de cima das linhas de cotas, ó. Tá vendo? Na medida que as linhas vão se alterando, ó, a cota também, ó. Aqui tá do lado de dentro, ó. Se a gente olhar as do lado esquerdo, elas estão do lado de fora, ó. Então, ou seja, aquilo que a gente foi vendo são regrinhas que quando eu for fazer a cota, eu vou fazendo a aplicação delas. Eu vou pegando e aplicando. No caso do SolidWorks, ele me auxiliaria automatizando isso aqui, né? Então eu clicava num ponto, no outro ele criaria a linha. Eu só iria posicionar ela. Beleza, senhores? Beleza, professor. Beleza. Então, deixa eu só fechar aqui um pouquinho. E agora, deixa eu só ver aqui.
E aí a gente entra nessa parte de corte. Eu achei que ela era menor. Aí a gente entra nessa parte de corte aqui. Beleza. Por mim tá tudo ótimo. Sexta-feira tá marcado. Beleza. Aí já vou falar com o Elivan e já fica, vocês que estão aqui, a gente já fica marcado para sexta-feira 7h30. Mesmo horário, das 7h30 até as 9h30 aí. Acho que fica um horário, certo? Deixa eu só tirar uma foto aqui da galera aqui para mim saber quem que